Como o cérebro 30 mais, 40 mais, 50 mais aprende um novo idioma? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje nessa live. Aprender esses detalhes pode mudar totalmente a sua percepção quando o assunto é fluência. Bom, primeiro de tudo, e vez ou outra eu vou olhar para cá porque aqui está o meu script para eu não esquecer de nada, né? Primeiro de tudo é entender que um cérebro de uma pessoa de 30 anos é diferente de um adolescente, de uma criança, certo? O primeiro passo é esse, que já evita de você se comparar. Ah, minha filha tem 10 anos de idade e fala melhor do que eu. Ah, minha irmã tem 15 anos e fala melhor do que eu. Então, você vai, a partir dessa live, esquecer qualquer tipo de comparação, certo? Então, vamos focar hoje nesse público, que é o público que é grande parte aqui desse perfil. Pessoas de 30 anos ou mais, certo? Aqui, eu vou apresentar para você hoje como que o cérebro 30 mais aprende e quais são as soluções para as suas dificuldades, certo? Primeiro de tudo é que quando você tem uma idade maior, você se torna uma pessoa mais analítica, mais crítica. E nós vamos ver quais são as vantagens disso, né? A gente não vai ver só problema, nós vamos ver vantagens. Então, os adultos, eles tendem a querer entender regras, entender como que tudo funciona, as regras por detrás deste idioma, a gramática, as estruturas. E nessa idade, se necessita muito fazer associações. Nessa idade mais madura, você só aprende se aquele conteúdo fizer sentido para você. É por isso que muitas vezes nós esquecemos as estruturas simples, porque talvez a explicação que lhe foi passada não foi tão convincente a ponto do seu cérebro armazenar aquela informação como fazendo sentido. E nem sempre todas as informações farão sentido, já que nem todas as regras que existem no inglês ou no espanhol, por exemplo, existirão da mesma forma no português. Para quem é nativo do português, me acompanha. Então, a primeira questão é que o cérebro 30 mais, ele aprende, mas de forma mais consciente e analítica. Segundo ponto que nós temos que pensar é na memória de longo prazo, que ela se torna mais seletiva. Nessa idade, a nossa memória ela se torna mais seletiva. Por isso que, às vezes, nós temos a sensação que estamos tendo muito esquecimento. Mas, na realidade, não é que nós estamos tendo esquecimentos. É que o cérebro mais maduro, ele passa a selecionar o que é ou não importante para você, certo? Então, diferente da nossa infância, que na infância a nossa memória é praticamente automática, tudo a gente lembra, decora, já na fase adulta, nós vamos precisar utilizar da estratégia de repetição mais vezes, certo? Então, a repetição, a prática espaçada, ela vai ser fundamental se você já passou dos 30 anos e quer ser fluente. Então, não se compare com a criança, com o adolescente, porque a forma de aprendermos, ela muda conforme a nossa vida muda e a idade chega, certo? Então, a memória ela não é tão automática como é na nossa infância. A repetição e a prática espaçada serão fundamentais, tá? Revisões ao longo do tempo e, é claro, o uso ativo são essenciais para fixar esse vocabulário e estrutura. Como assim uso ativo? Nas minhas aulas para o público 30 mais, eu não só te apresento o vocabulário, como eu te apresento algum diálogo, alguma vivência, para que o seu cérebro automaticamente associe aquela lista de palavras novas com uma situação real do dia a dia. Por exemplo, se na nossa aula nós trabalhamos o assunto compras, eu vou te apresentar como é que diz, por exemplo, troco, em inglês, recibo, desconto, perguntar o preço, informar formato de pagamento, se é dinheiro, cartão, débito, crédito. E em seguida, eu vou te apresentar um diálogo de uma pessoa fazendo compras. Porque se eu apresento para o meu público 30 mais apenas uma lista de vocabulário e suas traduções, e não aplico isso numa vivência, você provavelmente vai esquecer, certo? Então, o primeiro ponto que eu conversei com vocês é que, após os 30, nós nos tornamos mais conscientes e analíticos. 2, nossa memória, ela se torna mais seletiva, então ela não vai guardar tudo
como nós guardávamos na infância. É importante que você saiba disso. Terceiro ponto é que nós temos a interferência da nossa língua materna quando nós somos adultos e também quando crianças, né? Então, isso pode levar a erros por influência do português, certo? Ordem das palavras, tempo verbal. Quarto ponto, que você, amigo, amiga de casa, 30 mais, 40 mais, 60 mais, que me assiste, você tem que ver a questão da motivação e o contexto pessoal. Geralmente, os adultos que procuram aprender idiomas nessa idade, eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Mas claro, você pode também comentar aqui na live se o seu caso é diferente. Mas geralmente são por situações que levam a pessoa a buscar essas aulas. Provavelmente o trabalho, uma viagem, um relacionamento. Geralmente o público acima dos 30 anos, ele me procura por uma necessidade, seja ela qual for, de uma viagem, de se comunicar no trabalho, um relacionamento, fazer networking, certo? E essa razão alimenta o seu interesse. Porém, nem toda aula você vai estar motivado, motivada. O que é a motivação? Se a gente pegar a própria palavra, é um motivo para a ação, não é verdade? Então, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que de sempre ficar recordando a si mesmo. Por que foi que eu contratei as aulas? Ou por que é que eu quero estudar? Ah, é porque eu quero fazer aquela viagem dos sonhos. E eu não quero depender de Google Tradutor. Eu não quero depender de chat. Ah, eu estou numa ascensão de carreira. Eu sei que o inglês ele vai me levar mais longe. Ou então, eu sou um brasileiro, uma brasileira que mora no exterior há alguns meses. E eu não sei falar bem. Eu me sinto constrangido, constrangida, tenho que estar pedindo a ajuda de terceiros para traduzir. E o inglês, o espanhol, vai representar a minha liberdade, liberdade de expressão, oportunidades. Então, eu vou sim continuar as minhas aulas. É importante que você, amigo, amiga, se lembre sempre, quando você estiver triste, desanimado, desanimada, com vontade de desistir das aulas, ou protelando para iniciar, porque tem dois perfis, né? Tem o perfil que ele começa empolgadíssimo, empolgadíssimo, e depois desanima. E tem aquele perfil também que fica adiando, né? Sabe que precisa do inglês, mas ano que vem eu faço, próximo mês eu começo, né? É uma forma de autossabotagem, às vezes, que a gente da cidade já começa a ter, né? De ficar deixando as coisas para depois, tá certo? Então, sempre lembre qual é a motivação por detrás dessa decisão de aprender um novo idioma. Se é pela questão do seu trabalho, se é uma viagem, se é uma mudança inesperada para outro país, que às vezes nos toma de surpresa, né? Porque as oportunidades, elas aparecem de uma hora para outra e muitas das vezes não dá tempo a gente se preparar, então a gente vai ter que se preparar ao longo do caminho, certo? E eu estou aqui para ajudar vocês. O quinto ponto que eu quero conversar hoje com você, amigo, amiga que me assiste, que já passou aí dos 30, é a questão do medo de errar. Nessa idade, nós vamos ter dois perfis. Vamos ter aquela pessoa que tem zero vergonha e que vai ser super participativa nas aulas, porque ela já não tem mais vergonha de nada. E tem o contrário, a pessoa que ela se torna muito mais exigente, que ela não admite errar, que ela se sente muito mal quando não sabe pronunciar uma palavra, quando erra, né? Então, alguns adultos, eles vão de uma ponta a outra. Ou eles têm muito medo de errar e se expor nas aulas, ou eles têm zero vergonha de errar. E aí, gente, eu tenho muito cuidado, porque eu procuro conhecer o meu perfil de aluno, de aluna. Então, a forma que eu trabalho com uma pessoa tímida, o idioma, é completamente diferente da forma que eu trabalho com você, amigo, amiga, que não tem timidez, não tem esse problema de falar, certo? Então, aqui, na minha listinha de hoje, eu trouxe 5 pontos que eu quero revisar com você. Como é que o cérebro 30 mais aprende? Ele aprende de forma consciente e analítica, se quiser anotar. 2, a sua memória de longo prazo ela se torna mais seletiva. 3, a interferência da sua língua materna é natural, por isso que às vezes você vai cometer erros. 4, lembre-se da sua motivação e contexto pessoal que te fez procurar pelas aulas. E 5, tente equilibrar o medo do erro, porque o errar ele faz parte do processo natural de aprender algo novo, ok? Agora vamos para uma parte importantíssima desse ao vivo.
quais são as estratégias mais eficazes para adultos aprenderem idiomas. Eu trouxe aqui algumas delas, certo? A primeira é o método comunicativo, que em inglês nós chamamos de Communicative Approach. Esse método ele tem feito sucesso entre o público 30+. E em que consiste esse método? É o uso do idioma na prática, desde o início, para se expressar, mesmo cometendo erros. Na comunicação, na abordagem comunicativa, o nosso foco não será a questão de você não errar, e sim de você ganhar autonomia e confiança para falar inglês ou espanhol, certo? Então, isso te ajuda a ter fluência mais rápido, quando você se expõe a falar, mesmo que você ainda não tenha uma pronúncia perfeita, certo? Outra técnica que ajuda muito a quem já passou dos 30 a aprender um novo idioma é o vocabulário, porém, é aplicado a uma realidade. Vocabulário de supermercado, por exemplo. Eu vou lhe ensinar como é que diz carrinho de compras, como é que diz recibo, como é que diz troco. Porém, eu vou lhe mostrar uma aplicação na vida real de uma pessoa indo fazer as compras mensais em inglês ou em espanhol, certo? Embora hoje boa parte dos serviços sejam automatizados, ainda existem muitos supermercados e mercadinhos no Brasil ou no exterior que tem um atendimento físico, né? Ou seja, que tem atendentes, vendedores, pessoas ali para nos auxiliar. Então, não perca essa oportunidade, se você é brasileiro, brasileira que já mora no exterior, não perca essa oportunidade de procurar por serviços onde tenham humanos para lhe atender, né? Já que hoje tem muita coisa que é digital. Se tem um caixa digital e tem um caixa de uma pessoa, se você quer melhorar, vá lá no caixa que tem um humano, porque isso vai lhe expor. Eu sei que talvez seu coração acelere, você fique com receio de não conseguir falar, mas tente, se exponha, certo? É muito importante que você não tenha vergonha de tentar. A prática espaçada e a revisão ativa vão acompanhar muito vocês durante as aulas comigo. E eu vou explicar o que é isso. É quando a gente usa técnicas para revisar o que você já aprendeu com a repetição inteligente. Não é que eu vou ficar toda hora com você assim, olha, table, book, repeat. Não, porque eu nem gosto disso. Mas eu vou de forma inteligente observar quais são as palavras que você tem esquecido mais. E aí eu vou ver estratégias de estar trazendo essa palavra em ocasiões diferentes. Seja no diálogo, seja em uma música, seja num vídeo, de forma que eu venha a corrigir a sua pronúncia, a sua percepção dessa palavra, mas de forma leve, sem que você sinta que a aula toda semana é de uma mesma palavra ou do mesmo assunto, ok? A exposição diária faz total diferença na vida do 30+ que quer ser fluente. Não tem outra fórmula. Se você quer ser fluente, você precisa ouvir podcasts, músicas, assistir filmes, séries, com legendas, certo? Você precisa viver o idioma, respirar esse idioma. Isso não quer dizer que tem que demandar horas, largas horas do seu dia, mas em algum momento do seu dia você precisa fazer isso. Tenha foco em objetivos claros, certo? Nunca esqueça, né, quais são as suas metas, onde você quer chegar. Exemplo de uma meta. Quero conseguir fazer uma videochamada de 15 minutos em espanhol ou em inglês sobre a minha rotina. Isso é uma meta razoável. Você é totalmente capaz de fazer uma videochamada com alguém e falar 15 minutos no idioma. Então, você precisa ter metas realistas. Anote, coloque no caderno, na agenda, o que você quer fazer quando você tiver a fluência, certo? E não se coloque para baixo. Gente, o nosso emocional é tudo. Se você ficar achando que você tem dificuldade, que você não aprende, que você já fez 30 milhões de cursos e para, se você ficar alimentando a sua cabeça com isso, você realmente não vai aprender. E não é porque você tenha dificuldade, é porque você está fechada para uma nova oportunidade, certo? A nossa vida, ela é muda, tá entendendo? O que não deu certo lá atrás te traz bagagem para fazer diferente hoje. Então, por exemplo, chegam para mim muitos adultos que já vêm de outras escolas ou vêm de outros perfis de professores particulares. Eu vou entender a sua história de forma muito ética. Não vou criticar método X ou Y que você fez, mas eu preciso sim conhecer qual era o método que você tinha antes de me conhecer para eu adaptar essa técnica, porque eu não posso replicar uma técnica que já não funcionou lá atrás. Eu vou ter que investigar o que não funcionou. Era o método que não estava ajustado? Foi você que também não estava
num momento legal de vida e acabava não aplicando o método, e claro, se não aplicou, não funcionou. Então, tudo isso a gente conhece através de uma conversa. Então, geralmente, antes de você se tornar meu aluno, minha aluna, eu convido você a fazer uma videochamada comigo via Zoom, via aplicativo Zoom, ou chamada de vídeo no próprio WhatsApp. E nessa chamada de vídeo, eu consigo conhecer melhor você, fazer uma análise, uma avaliação do seu idioma, qual é o seu nível, e conhecer mais da sua história, certo? As aulas, elas não são mecânicas, elas são cuidadosamente pensadas no que faz sentido para você, certo? Além disso, quando você se torna meu aluno, minha aluna, você ganha um plano de estudos semestral, certo? Os contratos de aulas comigo, eles são semestrais. E aí você pode renovar por mais 6 meses, se assim você desejar. Mas geralmente eu aplico a técnica de 6 meses, que é um tempo razoável para eu poder fazer o seu acompanhamento, certo? E como é que esse acompanhamento funciona? Existem perfis de acompanhamento. Existe acompanhamento que é feito uma vez por semana, porém, com as orientações para você estudar sozinho, sozinha, os outros dias da semana, para você ir desenvolvendo a sua autonomia, certo? Para não esperar só por mim. Eu vou sim auxiliar ali ao vivo, mas você também vai ter a responsabilidade de correr atrás da sua fluência nos outros dias que você não estiver conectada comigo na aula. Tem um acompanhamento que é 2 vezes na semana e tem um acompanhamento espaçado de 3 vezes por semana. Geralmente em dias espaçados, mas isso vai depender da agenda minha e sua também que me procura. E tenho também os cursos que é para o pessoal estilo mais autodidata, ou que no momento não tem tempo de se conectar comigo, que é totalmente gravado. Vocês também podem entrar comigo, em contato comigo via direct, eu explico como é que é feito essas aulas gravadas, faço uma videochamada com você também para a gente se conhecer e eu mostrar para você essa abordagem, né? Ah, Tamari, funciona? Sim, porque mesmo nos meus cursos gravados, eu ofereço também um acompanhamento de até 1 ano para você fazer os agendamentos ao vivo, de acordo com o dia e horário que você tenha tempo. Você tem direito a 24 sessões ao vivo comigo para treino de pronúncia e conversação. Então, não é que você comprou o curso, você vai ser abandonada. Você vai ter também um acompanhamento pós-compra, certo? Vamos recapitular como é que o cérebro 30+, aprende? O cérebro 30+, ele não tem nenhuma dificuldade de deficiência. Ele apenas aprende de uma forma diferente de uma criança ou um adolescente. Nessa etapa de vida, você já tem uma bagagem, um conhecimento de mundo maior, e por isso você, muitas das vezes, vai ser mais analítica, mais crítica, no bom sentido, é claro. Então, para que esse cérebro ele registre a informação da aula como algo importante, vai ter que fazer sentido para você. E como que o inglês ou o espanhol vai fazer sentido para você? Quando, além de ser apresentada a você uma lista de palavras, seja apresentado também essas palavras aplicadas em contextos reais, em comunicação. O cérebro 30+, ele também sofre a interferência da língua materna, certo? Diferente de uma criança que, como muda o chip rapidamente, fala inglês, fala espanhol, já fala árabe, nós adultos não. No começo vai ter realmente um cansaço mental, talvez você sinta a sua cabeça doer ao estudar, mas não é dificuldade, é porque realmente é treino, técnica, até que ele se acostume, seu cérebro entenda que agora você está falando um segundo idioma ou começando a falar. A motivação ela é essencial nessa idade, já que a correria é maior, as responsabilidades de vida são maiores do que de uma criança, de um adolescente. Então, geralmente, nessa etapa, talvez você já tenha sua família, marido, esposa, filhos, ou não tenha ainda, pets, né? Para quem tem pet em casa, tem o trabalho, tem a faculdade, a graduação, mestrado, doutorado, ou seja, sua vida hoje ela tem várias e várias ocupações e responsabilidades que geralmente, quando criança e adolescente, talvez você não tinha tanto dessas responsabilidades. Portanto, o seu tempo de estudo muitas vezes vai ser menor e mais limitado, certo? E aí é onde está também a chave do sucesso. É utilizar os espaços de tempo do seu dia para aprender, mas de uma forma tranquila. Enquanto você lava uma louça, você pode ouvir um podcast, ou ouvir uma música, ou buscar para uma tradução uma letra de uma música, ou no final de semana em que você não vai sair, você pode, por exemplo, escolher uma série ou um filme que você já conheça em português e reassistir este filme em inglês, para você ouvir os personagens, ver as cenas,
e assim associar com o que você está aprendendo. Se você é uma pessoa que aprecia leitura, ciência, você pode buscar artigos na área que você aprecia, no idioma que você quer aprender. O que não faltam são métodos e técnicas, certo? Mas o mais importante, não fique, como se diz, né, patinando no gelo assim, sem saber de nada e tropeçando. Procure uma ajuda especializada. E eu estou aqui para ajudar você. Já tenho vários exemplos e feedbacks positivos de pessoas que já passaram dos 30 e alcançaram a fluência, inclusive passaram em exames internacionais altamente, como que eu posso dizer, altamente respeitados, né? E pessoas com rotinas bem cansativas, né? Pessoas com rotinas de cuidar da casa, esposa, filhos, trabalho, e a pessoa conseguiu passar. Então você também consegue, certo? Claro, sem comparações e fazendo um plano de estudos que seja razoável e condizente com a sua realidade. Espero ter ajudado você com o conteúdo dessa live e já lhe aguardo nos próximos ao vivo surpresas que eu estarei fazendo aqui no perfil. Até mais!